Você sabe o que é sarau? Imagino eu que não. Ou talvez uma leve explicação, que quando seu filho, ou seu primo, ou sua amiga lhe falou um pouquinho quando te chamou para assistir a um sarau. Então, É um evento cultural em que as pessoas se encontram para expressarem ou se manifestarem através de conceitos musicais, serestas, cantos e apresentações solo, demonstrações, interpretações ou performances artísticas e literárias. As danças também eram muito comuns como formas de interação entre os convidados. Para você que matou aquela aulinha de história e literatura, o sarau surgiu no Romantismo, que por sua vez teve seu início na Europa, em países como a França e a Inglaterra, influenciados pelas revoluções industrial e francesa. Depois veio para o Brasil. A vinda da família real, em 1808, significou o início do processo da independência da colônia. Entre 1808 e 1836, houve a transição na literatura brasileira devido à transferência do poder de Portugal para as terras brasileiras, que trouxe consigo, além da corte e da realeza, as novidades e modelos literários do velho continente nos moldes franceses e ingleses. Houve também a mudança de foco artístico e cultural da Bahia para o Rio de Janeiro, capital da colônia desde o ano de 1763. Com a vinda da família real, os livros puderam ser impressos no território, devido à imprensa régia, derrubando a medida que proibia sua impressão e difusão sem autorização prévia de Portugal, dando início não apenas ao desenvolvimento da literatura, mas também a um sentimento de nacionalidade no território, uma das principais características do período romântico brasileiro. Em 1836 foi publicado o primeiro livro do período romântico no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães. O teatro que iremos apresentar chama-se A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, que nasceu em Paris em 1824, filho ilegítimo do escritor Alexandre Dumas. Em 1842, conheceu a famosa cortesã Marie de Plessis, de quem se tornou amante e com quem rompeu em 1845. Ela faleceu em fevereiro de 1847 e sua morte afetou profundamente o escritor, que se isolou para escrever uma história baseada no seu romance com a cortesã, que atingiu um sucesso estrondoso. Em 1851, adaptou A Dama das Camélias para o teatro. Na peça, A Dama das Camélias e Armand vivem uma grande paixão, que é impossível pela segregação social da sociedade burguesa classista na qual vivem. No século XIX, destacam-se as danças. Minueto, a dança de passos miúdos. De origem aristocrática, ficou popular na classe burguesa. É alegre e dançante, mas ao mesmo tempo delicada e emocional. Valsa, inspirada no minueto, surgiu na Alemanha e Áustria, no início considerada como uma dança muito sensual e vulgar pelas classes sociais mais altas, sendo comum nas camadas mais baixas da sociedade. Após algumas décadas, passou a ser presente nos eventos sociais nas classes mais altas também. Quadrilha francesa. Dança folclórica festiva popular na França. Dança de salão composta por 4 casais. Era dançada pela elite europeia. Acabou vindo para o Brasil e sofreu diversas modificações até se tornar parte da cultura brasileira, como conhecemos hoje em dia. Tango. Dança que nasceu na Argentina, sensual, muito complexa, que envolve técnica, habilidade e emoção. Era dançada inicialmente só por homens e depois passou a ser bailada à par. Balé. O balé, que era dançado de forma estritamente técnica antes do romantismo, passou a ser emocional. Nas pontas dos pés, contava agora histórias de amor e mostrava a sensualidade da mulher. As gerações poéticas do romantismo podem ser de 3 espécies. A primeira geração relata o nacionalismo e o amor à pátria, pregados durante a época, na qual destacavam-se Gonçalves Dias e Gonçalves Magalhães como autores. A segunda geração revela traços de sofrimento, morte, melancolia e dor, representados por Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo.
Já a terceira é caracterizada pela presença de críticas sociais fortíssimas em relação à falta de liberdade e à escravidão ainda existente, destacadas por Castro Alves. Havia também a prosa dividida em 4 classes: indianista, histórica, regional e urbana. Eram assim denominadas de acordo com o contexto e o tema escrito. Como exemplos de autores principais das prosas do romantismo destacam-se Bernardo Guimarães, Visconde de Taunay, Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar. As pinturas do romantismo eram caracterizadas pela exaltação da liberdade de expressões artísticas e de sentimentos, pela genialidade, impulsos e pela inspiração. Exaltava-se as sensações extremas, os paraísos artificiais, a natureza em seu aspecto mais bruto. Lançar-se em aventuras, ao embarcar em navios com destino aos polos, por exemplo, tornou-se uma forma de inspiração para alguns artistas. O pintor inglês William Turner refletiu este espírito em obras como Naufrágio. Outros pintores expressivos foram Francisco Goya e o francês Eugène Delacroix, que é considerado um pintor romântico por excelência, dentre outros. Os principais pintores brasileiros são Pedro Américo, Victor Meirelles e Araújo Porto Alegre. E essa noite, todos vocês terão a chance de reviver esse período de intensa transformação cultural, fruto de uma nova atitude de espírito diante dos problemas da vida e do pensamento. Fiquemos agora com o sarau da turma do 2º ano A.